Então, vocês viram aí alguns pressupostos, algumas características da teoria neural da linguagem. E quais são os tópicos de investigação da teoria neural da linguagem? Outra notícia boa que eu tenho para vocês. São praticamente os mesmos da teoria cognitiva convencional. Né? Eu já estou chamando de convencional, mas da linguística cognitiva convencional. Não tem muita diferença em relação a isso. Você acrescenta alguns aspectos, mas o foco é mais ou menos o mesmo. O que a gente traz de novo é a semântica da simulação mental. Né? Eu escrevi alguns textos sobre isso, né? Se vocês quiserem se aprofundar, ver possíveis aplicações, eu coloco aí, por exemplo, o texto sobre simulação semântica e compreensão de textos, né? Um livro sobre da Rosângela de Euronides. Tem um capítulo lá que eu falo sobre gramática de construção e simulação mental. Então, tem algumas aplicações da noção de simulação mental. Mas ela é muito importante para a teoria neural da linguagem, a noção de simulação. Né? Aquela ideia de que a gente aproveita os mesmos circuitos que a gente, de fato, usa quando está executando e percebendo alguma coisa, para pensar sobre aquela coisa. Então, a noção de simulação ela se torna interessante. Aqui você vê algumas imagens do cérebro, né, do lado... Sempre se coloca os dois lados, né? A observação de um objeto e de observação de uma ação, né? Você vê, por exemplo, a ativação. Por isso que o esquema X, aquele que eu mostrei para vocês antes, ele é importantíssimo para a simulação. Né? Quando você pensa num objeto, você ativa muito menos circuitos do que quando você pensa em agir sobre esse objeto. Né? Se você pensa numa bola, você ativa bem menos do que quando você pensa em chutar uma bola. Né? Você vê que o número de ativações é bem maior. Bom, que tipo de circuitos são necessários para modelagem de frames, esquemas imagéticos, metáforas conceituais, itens lexicais e construções gramaticais que têm sido o foco dos nossos estudos em linguística cognitiva? Né? Então, nós temos que pensar isso aí em termos de circuitos. À medida que os nossos circuitos neurais eles vão sendo modelados pela experiência, surgem alguns tipos relativamente simples de circuitos neurais. Né? As ligações neurais elas vão formando circuitos complexos ao vincularem esses nós de um tipo de circuito aos nós de outros tipos de circuito. Então, circuitos mais simples vão se conectando e você vai formando circuitos cada vez mais complexos. Né? O que Lakoff chama de cascata de neurônios, né? Os circuitos estão todos interligados de alguma forma, mas sempre nessa do mais simples para o mais complexo. Aqui você vê um tipo de circuito sendo ativado. Você pode experimentá-lo agora. Você olha para esse cubo, vocês estão vendo? Você pode vê-lo de duas perspectivas diferentes. Né? Você pode ver, por exemplo, aquela parte tracejada ali, como sendo dentro da caixinha, lá do lado de dentro, né? Ou você pode pensar nele como sendo do lado de fora da caixa, né? Sendo, por exemplo, traçado do lado de cá, né? da parte de quem está vendo. Não sei se vocês estão conseguindo ver as duas perspectivas possíveis de se olhar esse cubo. É muito difícil trocar perspectiva, porque quando você está vendo um lado, você dificilmente consegue perceber o outro. Né? Você tem que mudar. Isso aí eles chamam de circuito winner takes all, né? A partir do momento que você fez uma escolha, todos os circuitos, todos os neurônios estão ativados para você ter apenas aquela percepção. E se você quiser mudar a percepção, você tem que ativar todos eles e ativar todos os outros, né? Todos eles trabalhando juntos. É como se tivesse o nó Gestalt, né? Que é o nó que junta todos os outros nós intermediários e menores. E a partir do momento que ele é ativado, todos os outros também são. Né? Por exemplo, eu ativei o nó Gestalt, eu vou ativar o nó A. Ou então eu vou ativar o nó B. Quando eu ativo o nó B, todos os outros circuitos que estão ligados a ele, por exemplo, vão ser ativados também. E os outros vão ser desativados. Por isso que eu só consigo ver um ângulo, não consigo ver os dois ao mesmo tempo. Isso também tem a ver com as visões de mundo, né? Perspectivas políticas, né? O fato da pessoa ser progressista, ser conservador, e ela ter dificuldade de entender a perspectiva do outro, né? Tem a ver com esse tipo de circuito neural. Aí você vê os esquemas imagéticos, né, na forma de circuitos. Você vê o nó Gestalt, o container, por exemplo, eu peguei o container. Você vê o container, um nó Gestalt formado por A, B, C e D, sendo que A corresponde ao aspecto interior, B o exterior, C o portal e D os limites.
Aí quando eu digo, estamos dentro da sala, né? Essa palavra dentro, ela ativa o circuito container através do aspecto interior. Então, quando eu ativo o interior, automaticamente eu ativo também o container. Mas não necessariamente eu ativo o exterior, portal e limites, porque eles ficam ali em stand-by à espera de serem ativados a qualquer momento. É isso que nós chamamos de inferência. Né? A inferência, então, é você ter em stand-by coisas que podem ser usadas a qualquer momento na compreensão de um texto ou de alguma coisa que foi falada. Por exemplo, se eu digo que alguém entrou na sala, o simples fato de eu dizer que alguém entrou na sala, eu estou ativando o nó Gestalt, origem, caminho, meta. Né? Mas por meio de que eu ativei isso? Por meio da meta. Entrei na sala, sala é a meta, então eu sei que também existe uma origem e existe um percurso. Mesmo que eu não diga isso, que eu não explicite isso, eu sei que a pessoa teve que passar por um portal, ela teve que caminhar do lado de fora para o lado de dentro, que ela estava do lado de fora anteriormente. É isso que nós chamamos de inferência, é um pouco diferente da noção de inferência da lógica. Né? Os esquemas imagéticos, eles se juntam, formando esquemas mais complexos. Aqui você vê o caso, quando eu digo entramos na sala, você percebe que existe um esquema de ação, que é o esquema entrar. Esse esquema de ação, ele exige um estado inicial, a ação em si, um estado final, porque quem entra é porque estava em repouso, se movimentou e passou a estar em repouso de novo. Né? Quando eu falo no estado inicial, o estado inicial é o exterior do container, por isso que tem a conexão aqui com o container. O estado final vai ser o interior, porque se eu entrei, eu estava do lado de fora, passei a ficar do lado de dentro. Você vê que o exterior corresponde à origem do percurso. Então você já ativou um outro esquema aqui, que é a origem caminho-meta. Note que você correlacionou o container com a origem caminho-meta. E além disso, também tem o trajetor e o marco. O trajetor é aquele que se move do lado de fora para o lado de dentro, e o marco, no caso, é o interior do container, porque o que você está usando como referência para onde você vai, para onde você quer chegar. Então, observe que esses esquemas se conectam em esquemas mais complexos. Note, gente, que enquanto você tem container, origem, caminho, meta, o próprio esquema de entrar e o trajetor marco, é como se você tivesse esquemas mais próximos do sensório motor. Vocês estão percebendo isso. Por isso que a gente chama esses esquemas de esquemas imagéticos. Quando a gente for pensar, a partir de agora, quando a gente pensa em esquema imagético, a gente pensa em esquemas que podem ser mais esquemáticos e menos imagéticos e podem ser mais imagéticos e menos esquemáticos. Por exemplo, quanto mais próxima da sensação o esquema for, menos esquemático ele é e mais imagético ele é. Por exemplo, nossa sensação de calor e de frio. Todo mundo sente calor e sente frio, certo? Todo mundo, por exemplo, sente palpitações mais fortes no coração. Esses esquemas, isso aí formam esquemas extremamente imagéticos, porque eles estão muito próximos da nossa experiência direta, né? nossa experiência. Agora, quando você começa, por exemplo, a juntar esses esquemas e formar outros esquemas, você está se distanciando do imagético e tornando aquilo mais esquemático. Então, essa junção toda aqui, essas conexões, formam um esquema que não é mais imagético. Entendeu? Então, você tem esquemas imagéticos e imagens. Imagens são as sensações que vocês têm. Né? Elas formam as imagens imediatas. Né? Se eu começar a andar para aquela direção ali, vai chegar uma hora que eu vou me deparar com um bloqueio e não vou continuar andando. Esse bloqueio real, né, cria uma invariância e eu passo a perceber que todas as vezes que eu tenho um bloqueio, eu não posso continuar. Forma, então, uma imagem. Né? Essa imagem se torna esquemática e ela se juntando com outras imagens se torna mais esquemática ainda. Então, o que você tem, na verdade, é um esquema que foi formado de esquemas mais imagéticos. Né? Essa complexidade que nos interessa, porque a língua, na verdade, ela vai modelar essa complexidade. Está vendo que interessante? Quando eu digo entramos na sala, automaticamente eu peguei vários esquemas e integrei esses esquemas formando um esquema não imagético. Foi isso que aconteceu. Pense nesses esquemas como sendo circuitos neurais. Okay? Aqui você tem outro caso. Ó. Entrei no quarto, lá estava a Maria. Né? Você tem também o esquema X entrar. Nesse caso, o estado inicial está ligado ao interior, né, do quarto, ao container.
quando você fala em quarto, você está falando de uma parte toda, né? No caso da casa, porque quarto é uma parte da casa, né? A relação parte-todo. E você tem aí Maria, que é o trajetor, que fez um movimento de entrar em algum lugar. Eu só coloquei isso aqui para poder colocar mais esquemas que aparecem, né? Note que aí você tem uma identidades, né? O estado final corresponde ao interior, o quarto corresponde ao container. Essas relações de correspondência aí são circuitos neurais de identidade, né? São circuitos neurais de identidade. Aí uma two-way, né? Que são dois caminhos. Isso aí é usado na gramática de construções. Você faz uso da gramática, você tem uma construção, que é aquele nó gestáltico mais amplo ali, que ele, na verdade, ativa uma gestalt específica para a forma e o significado, e o outro, uma outra gestalt para a forma e significado. Só vai haver a relação de forma para significado e de significado para forma se as duas gestaltes forem ativadas. Por exemplo, se você ouve uma palavra numa língua que você não conhece, você pode estar até ativando a ideia de que aquilo é uma língua, que aquilo deve significar alguma coisa, mas não necessariamente você está ativando o significado para se referindo, né? Então é porque você está ativando apenas o L1, mas não está ativando o L2. Né? E para que seja uma construção, os dois lados têm que ser ativados ao mesmo tempo, né? Para que isso aconteça. A construção é um pareamento de forma e significado. Se você tiver um e não tiver o outro, automaticamente você não se comunica, não há compreensão, não há construção de sentido. Aqui você vê um caso de aprendizagem rebiana, né? Um exemplo de aprendizagem rebiana. O que significa isso? Que aqueles circuitos que são mais utilizados, eles tendem a se tornar mais fortes com o tempo. Toda vez que você junta dois circuitos, sempre ativa esses mesmos dois circuitos, eles criam um caminho entre eles que vai se tornando cada vez mais forte. E isso facilita a conexão entre eles. É o que acontece, por exemplo, com a formação de chunks, né? De estruturas linguísticas que a gente sempre vê juntas, como aquecimento global. De tanto a gente pensar essas duas coisas juntas, elas já formaram circuitos, uma conexão de circuitos que se tornou forte o suficiente para que você não tenha mais trabalho de pensar no significado da conexão em si, não das partes isoladas. Por exemplo, o trabalho que eu orientei sobre provérbios, nós percebemos que existem graus de cristalização dessas expressões idiomáticas. Né? Você tem, por exemplo, expressões como água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, e que as partes já perderam tanto a sua potência na significação que você só pensa um significado único para esse conjunto de coisas. Quando os circuitos se tornam tão repetitivos nessa mesma construção que você não consegue mais nem liberar a forma nem o sentido. As duas coisas passam a ser constantemente acionadas juntas, né? Você não tem nem como mudar mais. Por exemplo, tem uma expressão que a gente usa muito, gente, que eu já vi que as pessoas estão começando a confundir. Por exemplo, se dar bem, né? Eu vejo muita gente falando assim, eu se dei bem ontem. Ou então expressões, por exemplo, que usam ser com pronome reflexivo, mas a gente não percebe mais ele com pronome reflexivo. Parece que ele se incorporou a palavra, né? Aí nós notamos que o nascimento dessas cristalizações vem justamente dessa ativação constante dos mesmos circuitos pelas mesmas formas, né? A ponto, às vezes, até de você unificar as formas e criar uma forma única, né? Como a gente já viu aí na história acontecer, né? Com a aguardente, a aguardente é a palavra dela, né? Da Sandra, né? Não falando da sua aguardente aqui. Isso, se levantar também, eu já vi isso, né? Eu se dei mal, por exemplo, né? Eu já vi muito disso. Bom, a explicação científica da linguagem do pensamento, ela não pode, então, excluir o corpo, o cérebro e a experiência, né? Aí é a questão da multimodalidade, você não tem como pensar esses elementos isoladamente. A linguagem, ela não é um sistema neutro de símbolos abstratos. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de regiões, por exemplo, do cérebro que estavam sendo ativadas quando a pessoa falava, né? Falava em lamber, pegar, chutar e quadrado, né? Essas expressões estavam sendo ditas e as pessoas estavam pensando sobre elas. Observe que mesmo não executando as ações, as regiões do cérebro que foram ativadas são as regiões muito semelhantes às que de fato são ativadas quando as pessoas estão executando essas ações.
Tem um foco especial no quadrado, né? Na palavra quadrado, né? Que as ativações acontecem, né? Observe que você não usa só elementos da percepção, você ativa também regiões relacionadas à parte motora, mesmo quando você está falando de um quadrado, né? Porque a pessoa não pensa só no quadrado, mas nas experiências possíveis com essa forma geométrica, né? Se eu fizer com um círculo, por exemplo, as pessoas já começam a dar certos significados e pensam em chutar ou coisas desse tipo, né? Aqui você tem um grupo de estudiosos, de trabalhos que apresentam alguns dados nas suas pesquisas que vêm servindo para alimentar os trabalhos da NTL, né, da TNL, que é o trabalho de Feldman, né, na área ANAN, que eu falei para vocês, que é justamente esse trabalho aqui, essa dissertação que ele desenvolve esse modelo, né, de metáfora e aspecto, né, utilizando a parte neural. O próprio Lakoff, né, vários outros trabalhos estão aqui, depois eu deixo para vocês, peço para você depois disponibilizar para que o pessoal veja com mais calma. Só para vocês verem que vem trabalho de várias áreas, né, principalmente das neurociências, da computação, para alimentar esse material. Então, essa teoria neural, ela vai se basear, então, em vários trabalhos, mas a obra de referência continua sendo ainda sobre as metáforas conceituais de Lakoff Johnson, de 1980. Vocês vão ver que os princípios da teoria da metáfora, eles não foram modificados, pelo contrário, se confirmaram, né? O que é muito interessante. O Lakoff, em 93, ele diz que a metáfora conceitual é constituída pela projeção entre domínio-fonte, domínio-alvo, agora é para a gente, frame 1, frame 2, e as correspondências, ou os mapeamentos, né, foram descritos por Lakoff e Kovacs, né, que é um nome estranho de se falar. Uma vez a Solange Beleza me ensinou como é que falava, mas já esqueci. Kovacs. Né? Observa que interessante você tem aqui. Você tem o domínio, um domínio é um frame 1, outro domínio é um frame 2, mas esses frames eles não são conectados aleatoriamente, eles são conectados de acordo com o esquema que está sendo ativado naquele momento. Observa bem isso. Presta atenção que eu posso, por exemplo, para a noção de estrada, de se pensar a vida como uma estrada, eu posso utilizar esquemas diferentes na combinação desses frames. Observa o que acontece. Se eu penso, por exemplo, da perspectiva de parte todo, eu vou pensar a estrada como acostamento, desvios, pedras, placas, pontes, rampas, coisas que eu encontro numa estrada. Então, eu posso associar coisas que eu encontro na vida, como descanso, doença, erro, problemas, avisos, ligações, desafios, né? Quando eu penso estrada e vida como sendo o esquema origem, caminho, meta, né? Ou seja, organizado pelo esquema origem, caminho, meta, estrada passa a ter ponto de partida, percurso, ponto de chegada, retorno, curvas, paradas, e automaticamente a vida também passa a ser pensada como nascimento, afazeres cotidianos, morte, compra da casa própria, casamento, né? Que pode ser o ponto de chegada, que é o ponto de chegada para um, pode não ser para o outro, mas sempre se pensa um ponto de chegada. Me formar, defender a minha tese, né? Vários pontos de chegada. Recomeço, dificuldades, descanso, desistências, né? Que seriam as paradas. Observa aí, você fala, eu acho que eu vou dar uma parada, eu preciso descansar, né? Você vê a vida como uma estrada, mas do ponto de vista origem, caminho, meta. E você vê aqui também o container também pode servir para mapear, para fazer o mapeamento entre o frame estrada e o frame vida. Por exemplo, na estrada, fora da estrada, entrada e saída, limites da estrada são mapeados pelo frame, pelo container. E você tem a vida, que também você tem estar na vida, perder um emprego, ser reprovado, aí você está fora da estrada em algum aspecto da sua vida, né? Vir ao mundo, morrer, né? Doenças que são vistas como limites, né, dessa estrada. Então, quando você pega um texto como esse aqui, você vai vendo essas coisas se manifestando, mas todas elas direcionadas para esquemas específicos, né? A gente não pode perder isso de vista. Eu peguei um texto que, na internet, aleatoriamente, né? Eu falei assim, eu quero ver alguma coisa que fala estrada, eu botei estrada, vida. E surgiu esse texto aqui, ó. A vida é uma longa estrada, são tantos desvios e infinitas direções. Saber escolher é um privilégio, uma oportunidade limpa. O caminho é longo, bem diversificado. Às vezes é plano, outras vezes é pedregoso. O importante é a disposição de quem caminha, até porque os melhores caminhos não estão prontos.
precisam ser construídos, até desbravados. O importante é saber onde é o ponto de chegada e não se iludir com possíveis atalhos. Comemorar cada ponte cruzada, seguir toda a vida é uma decisão inteligente, uma escolha repleta de surpresa. Acho que foi até no site católico que eu peguei isso aqui. Agora, observa que o foco aqui está sendo direcionado, né, pelo Origem Caminho Meta. Né? Você vê que a maior parte do mapeamento é feito com elementos da estrada do Origem Caminho Meta e do frame 2 de Origem Caminho Meta. Então, quando você pega um texto, não basta fazer apenas um mapeamento metafórico, mas perceber quais são os esquemas que estão por trás desse mapeamento. Isso te ajuda, por exemplo, a fazer o frame, né, que depois vai ficar pronto de forma mais precisa. Porque você vai ter uma série de hubs. Né? Você vai ter o hub Origem Caminho Meta, o hub parte todo e o hub container. Né? Isso pode não parecer assim, tão interessante ao início, vocês vão ver o quanto que isso pode influenciar na maneira como o framing, que aí já estou falando de framing, que é o mecanismo discursivo cognitivo, está sendo utilizado naquele momento. Qual seria a intenção, né, dessas escolhas? Bom, a lição que a gente tira disso aqui, antes de eu passar para o slide seguinte, é que não existe estrutura de framing que não passe por uma, como é que eu vou dizer, uma escolha, né, uma organização esquemática. É como se o esquema obrigatoriamente ele estivesse na base da organização dos frames. Por isso que eu parei de separar frame e esquema nesse trabalho de 2015. Eu comecei a usar o esquema como sendo uma espécie de frame também. Né? Porque a partir do momento, presta atenção comigo, a partir do momento que eu posso escolher os aspectos do esquema que eu preciso, que eu quero focalizar, ele também tem um quê cultural, ele não é puramente biológico. Né? Se você pegar algumas culturas do mundo, focalizam muito mais o portal do container do que o interior ou o exterior. Outros já focalizam mais o interior. Né? Então, mesmo sabendo que o esquema é o mesmo para qualquer parte do mundo, para qualquer cultura, mas você percebe uma tendência de se focalizar um aspecto em detrimento do outro. Lembra que eu estava falando para vocês de sociedade, como sendo um container? Né? Essa é a forma como nós vemos sociedade, mas se você vê, por exemplo, no inglês, sociedade normalmente é vista como um corpo, não deixa de ser um container, mas o que eles focalizam é a parte toda. Eles focalizam, por exemplo, a questão das mãos da sociedade, os braços da sociedade ao trabalhador, né? Você tem os olhos da sociedade, que é o monitoramento, a fiscalização constante, a segurança. Você tem a cabeça da sociedade, que é, por exemplo, aquela parte lá faz toda a parte estratégica, né, do FBI, não sei mais o quê. Você tem as pernas da sociedade, que diz respeito às estradas, não sei mais o quê. Então, eles têm metáforas relacionadas, por exemplo, à sociedade pensada como corpo. Né? Na China também acontece muito isso. Né? Eles falam muito em mãos da sociedade, braços da sociedade. Né? E aqui a gente fala em container simplesmente. Né? Observe quando eu falei em corpo, eu não falo corpo container, não. Estou falando corpo, parte todo. Né? Diferente. Será que esse tipo de compreensão, né, de construção do frame, que está na base de um esquema específico, não seria uma causa de conflitos de compreensão? Não sei, pode ser uma coisa interessante para se estudar. Né? Eu estou falando de uma coisa utilizando o Origem Caminho Meta, outra pessoa está falando da mesma coisa, só está usando o container. Né? Isso pode gerar alguns problemas. Será que não é por isso que a gente pega literaturas antigas e está sempre renovando, está sempre vendo coisas novas nessas obras? Será que não é isso que não nos permite fazer? Bom, a razão, então, ela é corporificada. Né? A imaginação visual usa parte do mesmo sistema, do mesmo substrato neural da visão, né, que é a simulação perceptual, e a imaginação motora usa o substrato da ação motora. Mais outros exemplos aí, né, para vocês verem, alguns circuitos que são sensório-motores, né, que juntam a parte sensorial e a parte motora. No cérebrozinho aqui do A você vê perna, braço e rosto, né, onde é que eles são ativados, mas sempre numa região de junção das duas coisas, nunca só percepção e nunca só a parte motora, eles ficam ali no meio. Então, coisas como, que a gente explicava pela lógica, né, como lógica de conjuntos, aquela ideia de que se o conjunto A está dentro do conjunto B, o conjunto B está dentro do conjunto C, então o conjunto A está dentro do conjunto C, você tinha até essa forma de notação aqui,
ela pode ser explicada pela teoria corporificada também por meio da ideia de container, né? Uma criança de tanto botar e tirar coisas de dentro de outras, para ela não é difícil imaginar, por exemplo, que se A está dentro de B e B está dentro de C, A também está dentro de C. Inclusive, tem estudos, né, a gente estava vendo isso, né, que mostram que crianças de 3 a 4 meses já conseguem perceber que quando se coloca um objeto dentro do outro, o objeto acompanha o outro, ou seja, ele vai encontrar o objeto dentro daquele, não importa no lugar novo em que eles apareçam. Ou seja, né, a criança já tem essa noção. Não precisa, por exemplo, de uma lógica pré-existente para que você consiga fazer análises de conjunto aparentemente tão complexas. Outra coisa, a razão, além dela ser corporificada, ela é evolutiva. Né? O pensamento abstrato ele é construído sobre o sistema sensorial motor, como eu mostrei para vocês, e usa mecanismos que estão presentes também nos animais. Né? Mas alguma coisa acontece que há esse distanciamento. Como eu disse para vocês, o exemplo de sociedade. Né? Se eu pegar alguns exemplos que eu peguei aleatoriamente, inclusive, essa é uma das metodologias que eu tenho usado, né, para identificar metáforas, é pegar palavras abstratas e colocar no Google e ver como as pessoas estão tratando essas palavras. Aí depois eu faço, eu crio quase que uma definição. Por exemplo, aqui tem: o homem reage infiltrando nas fendas da sociedade. Atualmente a nossa sociedade se abriu, trazendo medo e preconceito para dentro da sociedade. Aí eu digo: sociedade é algo que tem fendas, é algo que se abre, é algo que tem o lado de dentro. Claro, tem outras coisas também que eu poderia colocar aqui, porque você acha milhares de frases. Mas todas elas sustentam a ideia de que a sociedade é um container. A partir daí você faz o mapeamento. Esse aqui eu estou trabalhando com metáforas primárias, mas você pode também trabalhar com as metáforas congruentes. Você pode ver que tipo de container é esse, que normalmente a sociedade é tratada. Né? Parece que o container que trata a sociedade é geralmente como se fosse uma construção, uma casa. Né? Você vai ver, por exemplo, outros tipos de containers para a sociedade. Né? Alguns lugares tratam o corpo, não o corpo parte todo, mas o corpo como algo que tem a parte de dentro e lá de fora. Você fala o coração da sociedade, né? Como é que eu posso dizer? O pulmão da sociedade, né? Você ouve muito falar sobre esse tipo de coisa em algumas outras culturas. Então, dá para você fazer esse exercício aqui, tanto para você identificar as metáforas primárias, você coloca os esquemas, né, imagéticos, mas também dá para você fazer com as metáforas congruentes. Se você pegar um pouco mais de exemplos, você consegue identificar que tipo de container é esse a que ele está se referindo. Então, rachaduras da sociedade nos diz muito mais do que apenas que é um container. É um container que pode sofrer rachaduras. Já não é mais, por exemplo, um balde. Não, balde não pode sofrer rachaduras. Né? Mas, por exemplo, fendas, que tem fendas. Uma sociedade, por exemplo, que se desmorona. Né? Aí você já começa a identificar também a metáfora congruente. Né? Pode ajudar você a fazer isso, caso seja esse seu objetivo. Então, a razão, além dela ser corporificada e evolutiva, ela é também universal. Por que ela é universal? Porque a gente, essa capacidade ela é compartilhada por todos os seres humanos. Né? Isso não seria possível sem uma mente corporificada. Por exemplo, você pega o esquema de ação, que a gente chama de esquema X, né? Que eu acho que tem a ver com X, depois de action, alguma coisa assim, né? Que configura a ação de pegar, que a ação de pegar possui uma estrutura interna. E essa estrutura interna, você vê que ela se repete em todas as culturas do mundo. Por exemplo, esse aqui é um estudo feito por eles, né? Por Gallese, por Isolati, Lakoff. Tem o início, tem a condução, né? O posicionamento da mão para o objeto que você quer pegar. Você tem a parte, a hora que você encosta, e você meio que solta e depois você pega definitivamente. Eles perceberam que em todas as culturas, por exemplo, pegar passa por essas etapas, né? Por que isso é universal? Isso é universal porque está prévio, já está formado na mente da pessoa antes? Não. Isso é porque a nossa configuração corpórea nos obriga a isso. Né? O nosso braço tem uma certa extensão, a nossa capacidade de pegar tem certos limites. Né? Por exemplo, a nossa capacidade de aguentar um determinado peso ele tem limites também. E como todos nós, todos os seres humanos compartilham desses mesmos limites corporificados,
é óbvio que as experiências vão ser muito próximas e dá para você fazer uma fatoração disso, você vai ter uma média. E essa média aí seria essa universalidade das ações, né, desses esquemas. Então, por isso a razão é universal. Né? É por isso que todos nós desenvolvemos o esquema container, o esquema origem caminho meta, o esquema parte todo, porque nós temos uma configuração corpórea, um tipo de relação comum que nos permite isso. Um animal de outro tipo talvez não tenha, ele não tem a mesma configuração corpórea. Né? Cachorros, gatos, por exemplo, que não tem essa mobilidade, essa flexibilidade na mão, dificilmente ele vai formar os mesmos esquemas de ação que nós formamos. Né? Como esses esquemas estão na base da linguagem que nós temos, isso talvez justifique, porque mesmo tendo uma mesma base sensorial, tendo uma base sensorial e motora, eles não tenham desenvolvido, por exemplo, a linguagem que nós desenvolvemos. Né? Talvez esteja nessa fundamentação. Aí você vê, só para, como a gente está falando muito disso, o córtex cerebral, né, as funções sensoriais onde ficam, as funções motoras, né, a parte pré-motora e motora do cérebro, que é a parte sensorial, e essas partes estão sempre em comunicação, estão sempre sendo acessadas quando se fala, quando nós falamos em coisas, quando lemos textos. Né? Então, o cérebro, a partir do momento que ele conecta esses pedaços e a gente não tem consciência de que pedaços são esses que estão sendo conectados, para eu entender o mundo, e também a razão pode ser dita como inconsciente. Né? Então, até a noção de inconsciente muda, não é a mesma noção que a gente aprende lá da psicanálise. Né? O inconsciente que nós estamos falando aqui seria alguma coisa relacionada à frequência. Né? À medida que eu ativo os mesmos circuitos, eles se tornam mais fortes. Eu não preciso mais pensar nas partes para eu poder ativá-las. Então, quando eu penso em sociedade como sendo um container, eu nem tenho noção de que eu estou fazendo isso. Simplesmente, eu ativo os circuitos do container sem saber que estou fazendo isso e penso sociedade, pronto. Está na base da minha forma de pensar. Quando uma pessoa se torna progressista ou conservadora, quando defende determinadas coisas, muito vem de uma formação inconsciente que vai se batendo, de tal forma que a pessoa faz isso sem nem ter consciência do que está fazendo. Né? Talvez nosso papel seja impedir a ação desse inconsciente tão maléfico que vocês estão vendo aí, o que ele vem trazendo para nossas vidas. Né? De tanto se repetir certas coisas, certos procedimentos, certas práticas, isso já se torna já a base de pensamentos mais complexos. Né? E a pessoa passa a ter atitudes assim, que a gente não entende, mas faz todo sentido se você analisar como que a coisa foi construída. Então, essa noção de inconsciente tem a ver com recorrência. Né? Recorrência de circuitos que vão sendo sempre ativados. Um exemplo que a gente pode dar é quando a pessoa aprende a dirigir. Né? Quando a pessoa está aprendendo a dirigir, no início, ela tem consciência das partes envolvidas no ato de dirigir. Ela sabe que ela precisa trocar a marcha, ao mesmo tempo que apertar a embreagem, ao mesmo tempo que tem que apertar o acelerador, tem que mexer o volante, tem que olhar para o retrovisor, e ela sabe que ela tem que fazer tudo isso. Mas o fato dela ter consciência de todas essas partes impede que ela dirija com desenvoltura, porque ela tem consciência dessas partes. À medida que ela vai fazendo isso com desenvoltura, que os circuitos vão tornando-se integrados, e que ela não precisa mais pensar para ativar esses circuitos, né? Ela vê o ato de dirigir como um todo e não presta mais atenção nos detalhes que compõem o dirigir. Então se tornou inconsciente. Cada um daqueles elementos que eram conscientes separadamente se tornaram inconscientes para que ela possa dirigir como um todo. Né? E assim acontece em todas as nossas ações, todas as ações da nossa vida. Né? Falar em público, que é um dos terrores de quem está fazendo graduação. Vai ter uma hora que eu vou ter que falar em público, eu não sei qual vai ser a reação das pessoas. Você vai falando, vai chegando uma hora que se torna natural para você. Você não pensa mais em cada coisinha que é necessário. Mesmo porque, se você for pensar nisso, você não faz mais nada. Né? Você não sai do lugar, você não diz um nada. Então, esse mosaico de áreas que vocês estão vendo aí, né, que são ativadas durante a percepção, o movimento, e quando eu estou falando sobre percepção e movimento, ele é que dá essa inconsciência. Né? O inconsciente seria isso. Eu ativo essas áreas sem nem perceber o que está acontecendo. Né?
Eu não sei que quando eu digo chutar a bola, que eu tive que ativar regiões da área motora, da área perceptual, que eu tive que analisar o formato da bola, que eu ativei experiências sociais que eu tive jogando bola. Esse tipo de coisa toda entrou no significado de bola. Passou a ser um conceito só. Por isso que eu digo que é um frame. Né? Frame tem a ver com o significado, né? Com a tradução mesmo. Né? É como se fosse um quadro, um enquadro. Né? O frame não é nada mais, nada menos que um enquadro que é constituído pelas suas experiências. Né? Alguns desses enquadros perpassam, os enquadros de todos. Quando eu falo de chutar a bola, todo mundo pensa mais ou menos alguma coisa. Tem algo em comum a todos, mas tem muita coisa de diferente. Né? Porque as nossas experiências não foram as mesmas. Mas se eu tirar a média das experiências, tem um circuito aí que se repete. Né? Mas tem outros que não. Bom, isso aqui são alguns circuitos neurais que o Lakoff e Gallese fala. Eu acho que vocês podem depois ver na referência bibliográfica, que ele fala detalhadamente desses circuitos. Né? As áreas são envolvidas em ações dirigidas a objetos, né? Setores do cérebro são ativados quando a pessoa está pegando alguma coisa. Tudo é muito feito em relação ao verbo pegar, porque o ato de pegar é o mais estudado pelas neurociências. Então, para aproveitar o material que já tinha pronto, então eles preferiram trabalhar com o pegar. Né? E aqui só para vocês verem esse circuito. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu quero dar aula de neurobiologia, ou sei o que para vocês? Não. Eu quero mostrar que o que eu estou falando é comprovado, cientificamente está provado. São circuitos que realmente existem e são ativados quando eu falo em pegar alguma coisa. Né? Circuito de informação somatosensorial. Esses circuitos eu vou deixar depois para vocês verem com calma, porque faz sentido eu ficar falando sobre cada um deles aqui. Né? Então, a razão ela é inconsciente no sentido que eu falei para vocês. Mas ela também é limitada pelo físico. Né? Sistemas conceituais e formas de pensamento são modelados no cérebro. Né? Não pense nisso. Inclusive, tem uma fala do Lakoff, que é desse livro aqui, Lakoff e o Welling, né? Little Blue Book. Eu acho maravilhoso. Né? Que tem uma parte inteira que ele fala isso. Um dos trechos é isso aí. Cada pensamento que você tem é físico. Uma ativação de circuitos neurais. Muitos desses circuitos neurais têm a forma de frames, que estruturam nossa compreensão da vida cotidiana. Então, olha o que ele diz, não sou eu que estou falando. O pensamento é físico, porque são circuitos neurais. Né? Aquela nuvenzinha que fica lá boiando lá sobre o cérebro, deixa de existir. Os próprios circuitos são o pensamento. Aí vocês falam, mas como é que é o pensamento? Porque eles são os circuitos ativados quando, de fato, você faz certas coisas. Né? Então, quando eu digo pegar, o significado de pegar é o ato de pegar. Né? Só que é o ato de pegar simulado. Mas vamos falar, mas como que acontece isso? Existe um período pré-conceitual que é da informação perceptual. É quando o bebê, por exemplo, ele está explorando o ambiente. Quando ele explora o ambiente, o significado para ele é a própria ação momentânea. Se ele vai subir na cadeira, por exemplo, o subir a cadeira é o significado de subir a cadeira. Isso é informação perceptual. Só que com o tempo acontece um milagre, que é difícil explicar, mas há um descolamento, que a criança não precisa mais estar executando a ação para ela trazer à tona a experiência daquela ação que ela executou. É aí que a gente passa a ter informação linguística. A ação, ela parece que ela ficou gravada na minha memória na forma de esquemas e de frames. E eu não preciso mais estar desenvolvendo a ação, nem estar na presença dos objetos para pensar neles. Eu posso pensar neles apenas ativando circuitos neurais que eu uso normalmente quando eu executo aquelas ações. Isso é informação linguística. Então, nós temos dois tipos de informação, perceptual e linguística. A diferença o problema a informação perceptual continua azucrinando a nossa vida quando nós estamos falando. Então, a informação perceptual, ela não deixa de existir. Quando eu estou agora falando para vocês, eu estou ativando muito do que são as minhas experiências para falar sobre essas coisas. Mas as respostas que vocês estão me dando aqui agora, o ambiente em que eu estou, e todos os outros processos, se eu estou cansado ou não, isso está contribuindo, por exemplo, para que esses significados sejam remodelados a cada momento e esses circuitos sejam reconstruídos. Ou seja, ad hoc, os frames estão sendo reconstruídos o tempo todo. É muito legal isso, né? Eu acho assim, essa instantaneidade dos frames, eu acho muito interessante. Então, a razão é metafórica e imaginativa. O que quer dizer isso?
que os mapeamentos metafóricos, eles se aplicam a esquemas de todos os tipos. A esquemas imagéticos, frames, sequências de ação, narrativas. Nós criamos metáforas a partir de tudo aquilo que é circuito neural. Eu pergunto, então o que é a metáfora? Outro circuito neural. Você tem um circuito neural sociedade, você tem um circuito neural container. Metáfora primária. Você está usando um circuito que já existe para você emular um outro circuito mais complexo. Você está usando um container para pensar a sociedade. Então, você tem, a partir do esquema container, você está criando o esquema sociedade. Né? Isso é metáfora primária. Agora, quando eu penso que esse esquema de sociedade é o próprio corpo humano, que a sociedade tem um coração, né? Aí eu já mudei. Agora eu já estou usando já o container para ser o corpo, para o corpo ser a sociedade. Por isso que eu parei de falar em projeção metafórica. Agora eu estou falando em emulação. Né? Você tem circuitos que se emulam. O que significa isso? Se eu já tenho um circuito pronto, para que eu vou criar outro? Eu parto daquele que já existe, apenas aprimoro. Né? E assim eu vou criando metáforas e vou compreendendo coisas complexas no meu dia a dia. Né? Certo? Por exemplo, se eu tenho uma cadeira que serve para eu sentar, qualquer coisa que eu encontrar pela minha frente, que sirva para eu sentar, eu posso pensar como sendo uma cadeira. Para que eu vou criar uma coisa nova, um circuito novo, se já existe um pronto já que pode me dar todas as características? E isso vai influenciar na minha criação, na minha criatividade, na minha capacidade de produzir coisas, artefatos. Porque todas as vezes que eu vou pensar que um objeto pode servir como uma cadeira, eu vou querer, por exemplo, imitar as formas, as affordances daquele objeto. Eu vou querer, por exemplo, que o objeto que eu estou utilizando agora como cadeira, ele possa copiar de alguma forma as características do objeto inicial que eu utilizei, né? Devido às experiências que eu já tive com ele. Vou querer que ele tenha um imposto, então eu vou fazer alguma coisa para que ele tenha, e assim nós vamos criando e recriando os artefatos, tudo com base nas próprias metáforas que a gente vai construindo na nossa vida. Está tudo integrado, né? É muito difícil desconectar. Olha o alívio fiscal que eu falei para vocês aí. Né? Alívio fiscal. Alívio fiscal. O imposto é algo que pode ser aliviado. Quando eu falo em alívio fiscal, eu penso que fiscal diz respeito a imposto. E o imposto é algo que pode ser ligado. É assim que eu faço para identificar as metáforas. Né? Aí você pega lá no Google, você vai encontrar o que é algo que pode ser aliviado. Eu quero ver o que é alívio no Google, para ver o que essas pessoas estão pensando quando um político diz que vai aliviar os impostos dele. Aí eu encontrei isso. 5 dicas para alívio das cólicas menstruais. Cerveja pode ser mais eficaz que paracetamol no alívio da... Isso é verdade. Aliviar o peso de carro é o mais importante técnico de preparação. 2 causas principais de uma forma eficiente de aliviar o peso das pernas. Aprender orações para aliviar a angústia. E se eu puder aliviar o sofrimento de uma pessoa, eu só encontro coisas em aliviar nesse sentido. O que pode ser aliviado? Dor, peso e sofrimento. Então, qual é a metáfora que foi feita para imposto? Que imposto é dor, peso e sofrimento. Aí os conservadores com aquele discurso de que tem que aliviar o imposto, que não sei o quê, que a população sofre pagando imposto, eles conseguem convencer as pessoas de que a melhor forma de melhorar a economia é aliviando impostos. Né? E os progressistas não conseguem explicar que, na verdade, é graças aos impostos que você dá uma igualdade mínima de vida para as pessoas. Né? Esquece-se essa percepção. Porque, enquanto os conservadores estão usando metáforas, né, os progressistas estão usando a lógica. E a lógica não ativa circuitos neurais. Os circuitos neurais, eles têm que ser feitos com base em emulação. Você tem que criar emulação. Se você não criar emulação, a pessoa não pensa naquilo. Né? É porque, talvez, segundo o Leibov, os progressistas se formaram em escolas de sociologia, né, de história, e os conservadores fizeram economia, administração, direito. Então, eles aprenderam a usar a mente imaginativa e poderem criar os conceitos que eles criam. Né? Isso está no livro do Leibov, não sei o que eu estou falando, não. Tá? Bom, o governo que alivia o imposto, então, é um benfeitor. Pronto, olha como é que você consegue construir. Aí entra na parte do framing. Com a língua, você pode... Gente, com a língua, criando enunciados, você consegue construir, manipular, produzir frames. Sabe o que eu estou dizendo? Você consegue criar circuitos neurais.
né? Eu consigo manipular os circuitos neurais. Ah, mas circuitos neurais não são motores e perceptuais? São, mas a conexão entre eles não. Você consegue fazer conexões que nunca foram feitas, utilizando a linguagem. É por isso que as pessoas se emocionam quando lêem um poema, é por isso que as pessoas torcem pela personagem principal, porque circuitos estão sendo criados e eles estão todos relacionados à parte do hipocampo, que é a parte das emoções. Olha como é que você consegue criar um mundo novo, né? Aí vocês perguntam, mas gente, como é que tem uma regra para se criar novos sistemas neurais, novos circuitos neurais? Tem a questão do best fit. O que significa isso? Se você, o melhor encaixe, né? Você sempre vai escolher o melhor encaixe. O Leibov dá um exemplo, que é o uso de Pumpkin Buzz, né? E um diretor da escola, ele era véspera de Halloween e algumas crianças ainda não tinham apanhado as suas abóboras. Então, ele dividiu o grupo em 2 ônibus. Um ônibus iria levá-los direto para casa e o outro ônibus passaria lá pelo lugar onde vende abóbora para que aquelas crianças comprassem as abóboras para poderem enfeitá-las no Halloween. E o diretor chamou as crianças do Pumpkin Buzz, as crianças do ônibus da abóbora, né, entrem aqui, nesse ônibus. Né? O que faz a gente entender Pumpkin Buzz? Ele diz, primeiro, precisa do contexto. Né? Se não houver um contexto que defina o melhor ajuste para se construir a compreensão, nada feito. Então, o circuito neural ele vai funcionar desde que haja um contexto que permita que o tipo de compreensão que você está fazendo seja adequado. Né? E o que é o contexto? Mais uma nova surpresa para vocês. Também é frame. Né? Contextos são frames. Porque lembra que eu falei para vocês que quando eu estou interagindo com vocês, frames estão acontecendo ad hoc, né? Esses frames ad hoc é que formam um contexto, que você é a base para a compreensão de alguma coisa. Aí vocês vão falar, mas aí eu vou ter que trair Leonard Roche, porque Leonard Roche trabalha com aquela noção de categorização, que o conceito são aqueles traços que são, né, diferentes da visão da aristotélica. Não, Leonard Roche também embarcou nessa ideia. Já tem um texto dela com Gebra e Hertz, né, em que ela fala sobre semântica quântica. E na semântica quântica ela defende a ideia de que é o contexto o elemento que permite que os conceitos sejam identificados e construídos. Não existe conceito sem contexto. Né? É interessante o trabalho que ela faz. Outro exemplo que o Leibov, depois eu vou dar um exemplo para vocês disso que eu acabei de falar. Outro exemplo que o Leibov mostra é William bebeu elefante. Se você tem uma bebida chamada elefante, muito comum nessa cultura, né? É óbvio que ninguém vai pensar que elefante é um animal com trompa, não sei o quê. A pessoa vai imediatamente recorrer ao conhecimento que ela possui, que é a marca da cerveja ali, né? Porque quando eu falo em beber, que é um esquema X, automaticamente isso exige um bebedor, que é uma pessoa que beba, que tem a capacidade de beber, um animal, e uma bebida, que obrigatoriamente é um líquido. Né? Então, eu não tenho como pensar em beber um elefante, tenho como pensar em beber uma cerveja. Se a cerveja é chamada de elefante, o metonímio, então, se torna aceitável. Mas vamos supor que você não tem uma bebida chamada elefante. Leibov diz que você vai pensar num elefante liquidificado para que isso aconteça. Né? Ele não vai ser um elefante da forma como ele vê o mundo. Né? Ele vai ter que passar por um processo de liquefação na sua mente para que ele possa ser bebido. Né? Controvérsias à parte, a explicação do Leibov, em parte faz muito sentido. Né? Que se você tem uma bebida, você vai pensar na bebida que ela se encaixa melhor naquilo que é bebido. Né? E o que vai determinar, então, essa melhor escolha, né? Esse melhor encaixe, essa melhor combinação de circuitos? São os pesos sinápticos fortes. Lembra que eu falei para vocês a aprendizagem Hebbiana? Quanto mais experiência eu tenho de ativar circuitos juntos, mais fortes esses circuitos se tornam. Mais recorrentemente eles são ativados juntos. Circuitos têm maior probabilidade de serem ativados, eles são ativados primeiro. Né? Então, por exemplo, se eu tenho Pumpkin Buzz, né? Que eu estou dando um ônibus. E antes o professor fez uma explicação, que haveria um ônibus que passaria perto de um canteiro de abóbora, enquanto que não, por uma questão de best fit, de melhor encaixe, você vai ajustar o circuito do ônibus de abóbora àquele que vai passar no canteiro de abóboras. Né? Então o circuito já vai se configurando assim, né? Com a ajuda do contexto. O cérebro é um processador, né?
Será que ele é um processador? Nós vimos agora há pouco que não, que ele é amodal, ele não é amodal, nem é simbólico. Vocês vão falar, gente, então você está infringindo aquela ideia do signo linguístico que não tem um significante, então ela só arbitrária com significado? Não, estou pelo motivo que eu acabei de falar para vocês agora. Né? Uma criança, ela passa pela informação perceptual. Pense numa criança em casa, e isso foi feito, uma experiência foi feita por um pesquisador chamado Debbie Roy. É um nome estranho mesmo, que tem tudo a ver com o que ele fez. Né? Ele pegou e gravou durante 3 anos a vida dele com um bebezinho que nasceu, desde o nascimento, durante 3 anos. Colocou câmeras na casa inteira e acompanhou todo o processo. Claro que com um aparato tecnológico que dava para fazer mapeamentos e tudo mais. Com gravadores de primeira qualidade, imagens, e todos os ângulos possíveis. E dali ele começou a fazer um rastreamento de todos os passos da criança, da babá, deles, o que eles falavam em cada momento, como o bebê estava e tudo mais. Descoberta que ele fez. Que a criança aprendeu a falar água num ambiente que tinha água. Ah, mas isso é muito óbvio. Óbvio, mas que muita gente desconfiava disso. Inclusive os defensores da arbitrariedade do signo. Né? São pessoas que dizem, não, o signo é arbitrário. Ah, mas a gente aprende a falar uma coisa num ambiente que aquela coisa existe. Ah, mas mesmo assim, não. Agora você tem evidências de que, de tanto ouvir água, a palavra passou a fazer parte também da informação perceptual daquela criança durante muito tempo. Quando você, por exemplo, sente cheiro de tangerina, mexerica, não sei o nome que se dá aqui, né? Você sabe que tem uma mexerica por perto, porque você já sentiu o cheiro quando você estava provando. Quando você sente o sabor também, você aciona. Né? Imagine que você, todas as vezes que está lidando com um determinado objeto, de uma forma ou de outra, você ouve o adulto falando o nome daquele objeto, ou alguma coisa que se possa fazer com aquele objeto. Né? Você quer tangerina? Quer que uma descasca tangerina para você? Ai, tá azedo, né? Você vai ouvindo um conjunto de palavras que fazem parte da experiência de experimentar tangerina. Essas palavras, obviamente, elas passam a fazer parte também da informação perceptual dessa criança. Da mesma forma que o cheiro traz a ideia da tangerina, né? Apesar da tangerina, nesse caso, tem que estar por perto, o ato de descascar a tangerina e vir aqueles negócios para o olho e a gente ficar com o olho ardendo, faz parte da experiência de chupar a tangerina, tirar os gomos, o gosto meio azedo, tudo isso faz parte, traz a memória do que é tangerina. A palavra que acompanha sempre tangerina, as palavras que acompanham, quando são ditas, também me trazem à tona a experiência de que é tangerina. Mas essas palavras têm uma vantagem. A vantagem é que eu não preciso ter o objeto por perto para trazer a experiência. Né? Então, o que acontece é um decalque em relação à língua. A língua me permite pensar nas coisas sem que as coisas estejam perto. Mas ela nasce da mesma forma que nasce todas as outras sensações perceptuais em relação a todas as coisas. Né? Só que por algum motivo há um decalque. Né? Não tem como também eu decalcar o cheiro da manga, o cheiro da tangerina, da proximidade do objeto. Tem? Né? Se eu passo no muro, sinto o cheiro de goiaba, eu sei que tem goiaba ali por perto, e com certeza vai ter. Mas quando eu ouço goiaba, eu não preciso ter uma goiabeira por perto. O processo é o mesmo. Então, o signo, a relação entre as palavras e os frames, ela não é arbitrária. Né? Ela nasce como parte dos frames. Né? O Fauconnier fala sobre isso, quando ele mostra, por exemplo, a visão do iceberg, a metáfora do iceberg. Ele diz que a língua estaria ali na ponta, mas quando você pronuncia uma coisa, você traz todo o conjunto de experiências relacionadas a essa coisa. Eu vou mais longe. Se você virar esse iceberg de cabeça para baixo, você vai sentir cheiro na ponta, que traz a ideia da coisa. Quando você vira mais um pouco, o gosto da coisa traz a coisa à tona. A única diferença é que nesses outros casos eu preciso ter a coisa por perto para eu experienciar. Né? E com a língua eu não preciso ter a coisa por perto. Eu a experiencio sem de fato tê-la por perto. Né? Então, por isso que o cérebro como processador, ele não funciona. Né? Apesar de ele estar incutido na nossa história, na nossa cultura. Eu procurei algumas informações sobre processar, sobre a visão de cérebro que as pessoas trazem, encontrei algumas frases, né, que se repetem, né? Tipo, ele custou a processar a informação, meu cérebro deu tilt na aula de matemática, tem que apagar certas coisas da memória, meu raciocínio travou, meu tico e teco não estão funcionando bem, é muita informação para a cabeça dele, ela processa... Então,
está no nosso imaginário a ideia de que o cérebro é um computador que processa informações. E tirar isso da cabeça das pessoas é muito difícil, né? Talvez nós tenhamos que criar outras metáforas para a gente começar a mudar essa visão do cérebro tão mecânica, né? E que, na verdade, vocês estão vendo aqui que não faz o menor sentido. Ela é muito importante para o tipo de computação que nós tínhamos na década de 80, na década de 90. Nem para isso funciona mais, né? Depois do Java, isso acabou. Depois das linguagens direcionadas a objetos, mudou a perspectiva de computação. Bom, as pessoas não são como computadores, e a mente não é como um software que produz significados manipulando símbolos com base em regras pré-definidas. As pessoas reais, elas têm mentes corporificadas. O sistema conceitual emerge, é modelado e remodelado pelo corpo. Não preciso mais falar disso para vocês. Eu acho que já repeti demais essa ideia de que a mente é corporificada, né? Eu acho ruim que o Leikoff ele dá alguns exemplos e tudo, mas ainda fica na nossa mente a ideia. É corporificada mesmo? Mas como assim é corporificada? É corporificada porque são elementos sensoriais e motores que estão sendo ativados quando eu falo uma palavra, é nesse sentido, né? Essa atividade de fato exige compreensão, né? O computador do Google vencer campeão mundial de jogo milenar, e outro erro que a gente comete, né? Achar que os computadores são melhores do que a gente porque eles vencem um jogo de xadrez. Isso aqui realmente exige compreensão? Avanços futuros vão produzir computadores que podem competir com a inteligência humana e mesmo superá-la? Do tipo, Paulo Duque, você está falando umas coisas aí que eu me dou medo. Então, nós vamos ter um computador que vai matar a gente, não sei o quê. Gente, isso é ficção, né? A cognição ela é corporificada, mas ela é, antes de tudo, ecológica. E não há cognição que não seja na interação com o ambiente e com o outro, né? Se não houver o outro para que a cognição emerja, não vai haver cognição. O computador sozinho, ele não tem como processar, como eu vou dizer, criar coisas novas se não houver um humano interagindo com ele, né? Mas pode botar outro computador. Mas vai ser uma coisa nula, né? Essa coisa da interação, ela passa a ser essencial. Mas nós temos algo, a não ser que esse computador, por exemplo, que nasça, cresça e morra, né? Que se desenvolva, que tem experiências ao longo da vida, que use essas experiências para criar traumas, não sei o quê, para faltar o serviço, para não sei... Se tiver isso, aí sim. Mas aí o computador vai ser burro igual a gente, vai cometer os mesmos erros da gente, vai ter os mesmos problemas nossos. Como é que vai dominar a gente, algo que é igual a gente? Né? Para isso já basta os políticos. Né? Não precisa de computador extra moderno, com programação para matar, tirar vidas. Não precisa disso. Né? Nós mesmos já fazemos isso muito bem. E se fizermos um computador igual a gente, ele vai ter as mesmas fraquezas e as mesmas características nossas. E se não fizermos um computador igual a gente, ele vai ser limitado apenas na ação que foi programada para fazer. Mas estão fazendo computadores programados para matar. Como existem revólveres, como existe, por exemplo, metralhadoras, como existe veneno, como existe uma série de coisas que foram feitas para matar. Mas só faz aquilo. Né? Mas a capacidade, por exemplo, de inclusive impedir que uma doença continue se desenvolvendo, se alastrando, só nós fazemos isso. Porque nós temos uma cognição corporificada que vem de infância e que nós herdamos culturalmente, como disse o Marcelo, das gerações anteriores. Olha que riqueza que nós temos. Né? E se o computador fizer isso, ele é a gente. Vai ver até a gente aí um computador, não sei, desse tipo, né? Bom, o Turing, ele acreditava nisso, né? Ele acreditava na ideia de que não poderia ser ter um computador que se aproximasse tanto da forma de pensar humana que se confundisse entre as duas coisas. Mas isso aí foi contestado logo de cara, né? Logo um tempo depois, por Seligman. Ele não fez nem experimento, não, ele só criou uma hipótese mental que essa hipótese já foi suficiente para acabar com a ideia de que se um computador processa informações, ele tem inteligência, igual ao ser humano. Né? Ele deu a ideia, por exemplo, de você colocar um homem, uma tabela, um livro dentro de uma caixa, dentro de um quarto, né? E esse livro teria, por exemplo, o significado, né? Vamos dizer, o significado das palavras que seriam inseridas ou das frases que seriam inseridas por alguém na entrada, no input. Né? Aí ele pegaria aquele livrinho, veria qual é a correspondência que existe entre esse símbolozinho, pegaria na outra caixa correspondente e colocaria no output. Né? E a pessoa falasse, nossa, ele sabe mesmo a minha língua, ele sabe chinês, porque ele é capaz, por exemplo, de decodificar o símbolo que eu coloquei lá na frente.
Só que o cara não sabe nada de chinês. A única coisa que ele fez foi conferir os símbolos e ver o que representa o quê. E é isso que nossos computadores fazem, né? São baseados em representação. Isso não significa que eles dominam a língua, eles apenas fazem a associação dos elementos e mandam de volta, né? Eles não têm base corporificada, gente. Só cria conceito quem tem base corporificada. O ser que tem base corporificada na sua Constituição. E porque vocês são os seres vivos fazendo isso, né? Claro que cada um de acordo com os limites da sua corporalidade, com a sua relação com o ambiente, né? O morcego é capaz, por exemplo, de emitir sons com eco, ele é capaz de identificar obstáculos, barreiras, profundidades. Nós não fazemos isso, porque a gente não tem audição ultrassônica, né? Nós não conseguimos ver além de determinadas ondas de luz, né? Um cachorro é capaz, por exemplo, o cachorro não, o gato. Então, quer dizer, abelhas, né? Cada animal vai ter a sua constituição corpórea e a sua forma de cognitizar o mundo, talvez, né? E nós nunca vamos entender a forma de outras espécies fazer isso, porque nós não temos a corporalidade delas. O que a gente tende a dizer é a arrogância de achar a nossa língua é a mais complexa do mundo, o nosso pensamento é racional e nenhum outro animal é capaz de ser como a gente. Claro, eles têm corporalidades distintas, mas por que também a gente não pensa que nós não podemos ser como eles em outros aspectos, né? A gente nunca pensa do outro lado. Aqui, gente, um exemplo de um computador feito na base representacional que teve um efeito muito importante, né? Lembrando a vocês que esse robô aqui, ele tem algumas articulações, né, que aí sim permite com que ele execute algumas ações parecidas com os seres humanos, mas não se engane, essa menina aqui, ela não está apertando um botão para que ele ande, que ele pare, mas ela está usando comandos de voz que, com o avanço da tecnologia, se tornaram tão potentes quanto um botão que você aciona. Mas não é muito diferente de um botão. Então, se ele diz, vá para frente, pare, suba, ele simplesmente tem lá os comandos certos e vai sempre agir do mesmo jeito, né? Por exemplo, se você mandar ele andar, ele vai andar sempre do mesmo jeito, porque já tem um circuito que comanda a forma de andar. Então, ela diz lá, diz para ele, suba. Ele já tem o mesmo passo, do mesmo jeito, sempre, né? Dá até a olhadinha para o lado, começa a subir tranquilamente. É um computador representacional, mas ele tem um pequeno problema. Ele tem um problema que ele não é baseado na cognição ecológica, ou seja, ele não se adapta ao ambiente. Os sensores deles não servem para muita coisa. A única coisa que ele tem é uma programação prévia e o comando de voz que se parece muito com o comando de apertar, né, que a gente conhece. E aqui você tem outros tipos de computadores, né? Esses robôs aqui, eles não têm cérebro, mas eles têm sensores e se ajustam ao ambiente. A única coisa que eles têm é um comando que tem que executar uma ação, e para executar a ação, eles usam seus sensores para desviar de todos os obstáculos, sem parar para pensar nesses obstáculos, certo? E aí você vê um deles, a impressão que passa é que ele tem uma reação muito mais parecida com a do ser humano quando está andando num ambiente hostil ou complicado, né? Com relevo. Isso, está notando? Ele também tem as articulações na perna, nos braços, só que ele tem a capacidade de reencontrar o equilíbrio sem precisar de nenhum circuito neural que diga para ele que ele tem que se reequilibrar e ensinar ele como faz isso. Mesmo porque seria muito complicado fazer isso. Eu teria que ter 1 milhão de circuitos para cada tipo de acidente que acontecesse no meio do caminho dele. Quando ele fosse pensar o que ele ia usar, ele já teria caído, né? Então, ele é capaz, por exemplo, de se adaptar a pesos diferentes sem ter um pingo de cérebro. A única coisa que ele é programado é para executar uma ação. A única coisa que eles botam, pega as caixas. Agora, o resto deixa tudo para a parte sensorial, né? Isso é uma evidência de que a nossa cognição pode ser realmente cognição ecológica, né? Grande parte do que a gente pensa que está no pensamento está na nossa própria relação direta com o mundo, né? Na nossa percepção direta com o mundo. Inclusive, uma coisa que quando eu mostro essa cena aqui para as pessoas, quando eu vou fazer palestra, e que eu fico surpreso, é que as pessoas sentem pena do robô. Agora, se a gente fosse pensar em semelhanças, o robô anterior tem cérebro, como a gente pensa que é. Esse aqui não tem, só tem sensores, né? No entanto, ele acha ele mais parecido com a gente.
Bom, a modelagem computacional me trouxe algumas coisas importantes, né? Por exemplo, a base neural da linguagem do pensamento, em que medida o sistema de processamento de informações neurais é diferente dos modelos eletrônicos. Então, tem algumas coisas, por exemplo, que ela trouxe de importante para a gente. Só que a gente não pode perder de vista que uma coisa é um sistema eletrônico e outra coisa é a nossa base neural, que tem essa capacidade de transformação e retransformação, vamos dizer assim. Algumas diferenças entre o cérebro e o computador. Até para a gente acabar de ver isso com essa ideia de uma coisa, né, parece que o cérebro tem 100 bilhões, não é, de unidades de processamento. O computador tem de 1 a 100 unidades de processamento. Né? O máximo que pode ter 100 unidades de processamento. O cérebro tem 1000 ações por segundo, mas o computador tem 1 bilhão de ações por segundo. Não é assim que a gente fala? 1 bilhão de ações por segundo. O cérebro é corporificado, o computador é abstrato e descorporificado. O cérebro suporta erros, ele não trava quando ele erra. Se fosse assim, né, nas provas de latim, a gente desmaiaria. Muitas vezes o computador trava. O cérebro trabalha com sinais probabilísticos, o computador com sinais binários. O cérebro desenvolve-se e se auto-organiza, o computador é projetado, e o cérebro é ad hoc, né? Ele vai trabalhando com as informações que vão chegando nele à medida que o tempo passa, como aquele último robô. E o computador ele é programado. Você já coloca nele as informações e ele age de acordo com aquelas informações que foram programadas. Mas se não se calcular, por exemplo, que ele vai ter que subir numa escada que tem um degrau um pouco diferente dos outros, ele cai. Porque se ele foi programado, ele não altera a sua ação à medida que ele percebe coisas novas. Né? E nós fazemos isso. A gente cai também de vez em quando, né, Ariadne? Mas não é uma coisa muito comum, graças a Deus. Então, quando a gente vai modelar um computador, né, um robô, alguma coisa, a gente tem que ter em mente que existem essas diferenças. Né? O robô ele não viveu uma vida inteira, ele não nasceu, cresceu, morreu, não viveu experiências. Então, quando se faz um trabalho, se leva em consideração tudo isso na hora de você fazer uma modelagem de robô. Esse robô aqui, por exemplo, foi desenvolvido, esse trabalho aqui é desenvolvido por Log Stills. Ele quer que os robôs aprendam a falar. Né? Mas não é um aprender a falar da forma inocente como era feita até agora, de você querer que a máquina aprenda a falar, a ler, interpretar. Isso é inocente demais, porque se a gente depende de toda a nossa experiência corporificada, se não tiver essa experiência, dificilmente um robô vai aprender a falar da mesma maneira que nós falamos. Mas ele quer ver como que é possível, com as limitações que o corpo desses animais tem, eles aprenderem de forma corporificada. Então ele colocou 2 robôs que têm articulação, braço, perna, não sei o que, conseguem apontar, mostrar, abasteceu esses robôs com vários sons, né, assim, várias sílabas, e programou o robô para ensinar o outro. Né? Dar um nome para o objeto e ensinar para o outro o nome do objeto. Por exemplo, ele diz que o quadradinho aqui, o retângulozinho, é pi. Então ele mostra para pi e ensina para o outro. Aí o outro tem que repetir. O outro repete, pi. Aí depois, esse outro vai ensinar para outro e sucessivamente. Aí quer ver como coletivamente a língua é aprendida e coisas desse tipo. Né? Agora, o mais interessante foi quando, em vez de ensinar coisas assim simples, ele exigiu que os robôs dessem mais informações uns para os outros. Em vez de dizer apenas que isso aqui é um retângulo, teria que dizer que é um retângulo amarelo, que é diferente do retângulo vermelho. Ele notou que o robô deu um nome para retângulo e deu um nome para vermelho, para amarelo. E começou a juntar as palavrinhas. E hoje em dia já está num estágio um pouquinho mais avançado, que ele já está chamando de gramática. Né? Os robôs desenvolveram uma gramática à medida que eles precisavam comunicar coisas mais complexas. Qual é a diferença desses robôs para aqueles robôs que nós vimos que apenas andam e se deslocam nos buracos dos acidentes de relevo? A diferença deles é que, à medida que eles aprendem a desviar de um obstáculo ou aprendem uma coisa nova, eles armazenam isso na forma, por exemplo, de um circuito. Né? O que se notou é que esses circuitos vão se juntando e vão formando unidades mais complexas, aqui o Log Stills está chamando de gramática. Né? Observa que os robôs, com as limitações que eles têm,
de forma corporificada, estão sendo capazes de desenvolver uma gramática. Qual é a vantagem disso? Que é possível agora você pegar tudo que aconteceu, à medida que o robô foi processando as informações, e desvendar o segredo do que é aprender uma língua. Né? O mais simples que essa língua que eles aprenderam seja, né, em função da limitação corpórea deles, mas você consegue ver os processos que estão por trás do aprendizado de uma língua e da gramática. Né? Isso utilizando a noção de cognição corporificada de teoria neural da linguagem. Né? Você vê os avanços que nós estamos tendo. Né? Aqui você vê conexões, né? Não existe pensamentos isolados, é outra coisa importante. Né? Não existem ideias completamente abstratas, porque elas sempre vão ser emuladas sobre elementos mais concretos, que é a base da teoria da neural da metáfora, e não existe também pensamento isolado. Ninguém fala uma palavra isolada do nada. Né? Diz a Leonor Rocha, Gebra e o Hertz, que quando isso acontece, você tem uma palavra em estado básico. Quando eu digo, por exemplo, casa, todo mundo tende a pensar uma coisa que já se tornou tão recorrente que passa a ser o significado de casa. Mas ela só vai mesmo se especificar quando eu disser dentro de um contexto mais específico. E as estruturas mentais coincidem com as estruturas neurais ativas. Né? Os conceitos são relacionados e ligados. Aqui você vê palavras impares, né? Palavras relacionadas em pares nos 4 primeiros cérebros aí. E no outro lado você vê palavras que não estão relacionadas, palavras isoladas. Observe como é que a conexão é muito maior quando você relaciona uma palavra com a outra. Né? Então nós já temos uma tendência, uma aspiração, como é que eu vou dizer, um dom para a gramática. Né? Nós precisamos de palavras que estejam relacionadas às outras palavras para que o sentido se torne mais completo. Tem um texto que eu escrevi, não coloquei aqui esse, que é a gramática como mecanismo de refinamento de significado. Né? Como é que a gramática ela passa a ser utilizada nesse processo. Né? Uma outra coisa importante que a gente tem que ter em mente, primeiro, vocês estão vendo o cérebro ali, vocês estão vendo algumas coisas descendo aqui. Né? Você tem aqui alguma coisa ligada à parte do esqueleto, mas você tem também os circuitos neurais. Que a gente pensa que o circuito neural só fica no sistema nervoso central, né? Isso é um erro lá, talvez, dos estudos lá de ciências, né? Que mostravam mais, focalizava demais o sistema nervoso central, esquecia do restante do corpo, que é o periférico. Mas é através do periférico que eu alimento o sistema nervoso central e dou as informações para como a pessoa tem que agir no mundo. Então, quando você bate o dedo assim em cima da mesa, por exemplo, e sente uma pequena pressão, às vezes até dói, dependendo da força que você bate, você está sentindo a extremidade de um circuito neural em ação. Então, quer dizer, não pense que circuitos neurais é coisa de cérebro, sistema nervoso central, não. Ele está no corpo inteiro. Quando vocês cortam o dedo e sentem dor, por exemplo, isso é a extremidade de circuito neural em ação. Então, os circuitos neurais perpassam todo o corpo. Né? Isso já é uma evidência mais do que garantida, né? mais do que importante, de que a cognição é corporificada de fato. Aí aquele exemplo que eu mostrei para vocês, né, que o sentir e o agir estão juntos. Você tem neurônio associativo, mas quando você bate no joelho, percepção e a resposta do músculo ação. Aqui é bem simples, bem direto. Mas é isso que acontece em todos os casos que envolvem ativação do circuito neural. Sempre você vai ter uma ação, uma reação na forma de um músculo que está sendo ativado ou de algum outro tipo de reação qualquer. Né? A categorização, obviamente, está por trás desse processo, é a base do pensamento, né? Então é um pré-requisito fundamental para entendermos como que os conceitos são criados. No entanto, a gente tem que ter um cuidado, não confundir categorização conceitual com empilhamento de objetos. A criança, quando está na fase da informação perceptual, ela aprende a empilhar objetos de acordo com algumas semelhanças perceptuais, ou cores, ou formas, tamanhos. Ela empilha objetos, ela brinca de empilhar objetos. Agora, quando ela se refere à natureza daquele empilhamento com um nome específico, aí sim a gente pode dizer que ela está conceitualizando, que ela está categorizando. E para categorizar, ela precisa de informação linguística. Né? Então, a informação linguística ela é fundamental para que empilhamentos deixem de ser empilhamentos e passem a ser categorias. Mas tem um preço disso aí. Enquanto a criança está empilhando, ela reagrupa os objetos de várias formas diferentes. Primeiro, ela combina as cores.
depois ela combina as formas, depois ela combina os tamanhos, depois ela combina de novo as cores, as formas. Você fala, meu Deus, essa criança não para de ficar botando isso dentro dos potes de forma diferente. O que ela está fazendo? Ninguém entende. Não, ela está aprendendo a observar semelhanças. Porque depois que ela tem informação linguística, ela só vai observar uma coisa só. Ou ela vai aprender que quadrados ficam juntos, ou que azuis ficam juntos, ou que pequenos ficam juntos, que grandes ficam juntos. Ou seja, a informação linguística fez com que ela limitasse todas as experiências que ela teve. Isso também deve a Thomas Sowell essa explicação. Quando ele fala em compartilhamento de atenção. Ele diz que a criança, quando sai da informação perceptual e começa a interagir com o adulto, a última fase dessa interação, que é a base da linguagem, é o compartilhamento de atenção. É quando os pais começam a mostrar que de todas as possíveis explorações que a criança pode fazer de um objeto, existe uma que é mais importante para a nossa cultura. A cadeira pode ser empurrada, pode ser derrubada, você pode subir nela, você pode fazer o que for. Mas o pai vai falando assim para a criança. Isso o Wittgenstein chama de jogo de linguagem. Quando ele diz assim, pode ficar sentada aí, nada de fazer bagunça de cadeira. Cadeira não é para arrastar não, é para sentar. E ela vai ouvindo isso, ela vai ouvindo isso. Da mesma forma que o cheiro da fruta grava e você lembra da fruta, que o nome da fruta grava e você lembra da fruta, aquele comando, por exemplo, te diz, de todas as explorações possíveis, a forma que interessa para a gente é que cadeira foi feita para sentar. E isso passa a entrar na conceitualização de cadeira e na informação linguística cadeira. É de uma riqueza muito grande. Agora, o mais interessante disso tudo é que você tira muito da criatividade. Eu orientei um trabalho, foi da Gerlânia, no mestrado, que foi sobre autismo, sobre crianças que estão no espectro do Asperger. E uma das descobertas que ela fez foi justamente que essas crianças elas não se livram da liberdade da informação perceptual. Elas são capazes, por exemplo, de continuar explorando os objetos, mesmo que a cultura tenha dito esse objeto só serve para isso, por isso que ele tem um nome específico. Ela vai continuar explorando cadeira de várias formas diferentes. Quer dizer, é um problema que tem a ver com os frames. Então, o mesmo frame que nos salva, que nos dá um aspecto, que vai nos dar uma organização do mundo, de categorização do mundo, que vai fazer com que a gente tenha uma economia cognitiva, é o que nos limita a criatividade, não nos permite que explore as coisas de forma diferente daquelas que são passadas culturalmente. Aqui você vê o empilhamento acontecendo, Imagina que as crianças estão juntando os objetos e elas vão colocando os mais vermelhos do lado, mais amarelinhos, não sei o quê. Aí, no caso, por cores, E a gente tende a fazer isso, A primeira coisa que a gente pensa, que essa bolinha aqui tem que vir do lado de cá. E que essa bolinha aqui tem que vir do lado de cá. Eu não preciso saber categorizar para fazer isso, mas tem que saber empilhar. Tem que ter uma visão que funcione e consiga pegar os limites da onda de cor para conseguir fazer isso. Agora, quando eu digo do lado de cá ficam as azuis, do lado de cá ficam as vermelhas, aí eu já precisei de informação linguística. Aí eu começo a ficar cego para as diferenças, como aquele azulzinho que está metido no meio das vermelhas ali. Eu fui pela maioria e não vi os detalhes. Então, categorizar, conceituar, é você ter que se libertar dos detalhes e ver, por exemplo, fazer generalizações. Que é graças às generalizações que eu consigo encontrar um cachorro na rua da cor que eu nunca vi, do tamanho que eu nunca vi, e saber que aquilo é um cachorro, senão eu teria que aprender tudo de novo, a cada experiência nova que eu vivenciasse, Seria um pouquinho complicado. Então, nós evoluímos categorizando, e a nossa capacidade de categorizar evoluiu para que nós pudéssemos sobreviver. Então, a categoria é a base, mas ela também é a saída, Ela teve que evoluir. Hoje em dia, nós categorizamos como frames, nós categorizamos as coisas interligando elementos. Categorizar é fazer framing. E isso é muito complicado, porque quando a gente estava naquelas categorias do protótipo lá, dos traços, você podia colocar as coisas numa caixinha ou na outra caixinha. O máximo que podia acontecer é ter um intermediáriozinho, seria aquela fase nebulosa, Tipo a baleia, que não é, às vezes é considerado peixe, outras vezes é considerado mamífero, O máximo que aconteceria é isso. Mas, ainda mesmo assim, estaria sendo pensado como caixinhas. Agora, quando você fala em frames, você é capaz, por exemplo, de pensar a economia como sendo um problema sei lá, um tufão, um maremoto,
né? Maremoto econômica, ameaça assolar os Estados Unidos. Você consegue pensar coisas que antes eram impensáveis, fazer novas categorizações, né? Então não tem mais como você delimitar as possíveis categorizações. Aí vem a grande desconfiança do Lakoff. Lakoff diz: eu achava que a gente criava frames como um processo natural. Mas e se grandes corporações, conhecedoras da maneira como as pessoas pensam, estão impondo frames para que as pessoas vejam o mundo de determinadas formas, né? Ele traz 1 milhão de exemplos sobre isso, são assustadores, a começar pelas próprias propagandas, né? As propagandas dão medo, né? Da forma como elas fazem. Uma mulher, por exemplo, com a unha perfeita, com colar de pérolas, com salto alto, lavando roupa, com a cara de prazer, como se lavar roupa fosse a melhor coisa do mundo, né? E ainda diz assim: você também pode escolher esse sabão em pó e ter uma vida de... Gente, unha de lavar roupa é a melhor coisa do mundo, né? Eu tento, mas é terrível. É pior isso que lavar louça, né? Porque as mulheres da propaganda lavam louça como se fosse um prazer imenso. E eu já ouço pessoas dizendo: eu gosto de lavar louça porque eu fico pensando na vida. Pelo amor de Deus, pensa na vida dentro do mar, né? Aqui tem tanta coisa boa para fazer. Você vai pensar na vida lavando louça, né? Quer dizer, são coisas que a propaganda, por exemplo, vai criando na gente quando vê os circuitos estão prontos e a gente está aceitando. Eu não estou nem falando de outras coisas para não criar confusão, né? Estão acontecendo aí que a mídia está espalhando, como, por exemplo, que a situação econômica melhorou. O gás aumenta toda semana, o gasolina aumenta toda semana, a situação econômica melhorou. Melhorou para alguns, não só não vou dizer. Bom, a categorização é o processo pelo qual nós reconhecemos e compreendemos conceitos. Então, não pense que a categorização é só um conjuntinho de traços que eu coloco para designar alguma coisa, não. É até a forma como eu manipulo essas coisas. Alguns testes que são feitos envolvendo as mãos fazem com que as pessoas relacionem as vários formatos de mão com objetos. E adivinha, as pessoas sabem qual objeto que você usa. Agora, eu pergunto uma coisa: tem alguma coisa na forma desses objetos que necessariamente me diga que eles devem ser manuseados dessa forma? Por exemplo, quando eu vejo a bandeja, eu penso logo nisso, por exemplo. Isso não é porque a afordance da bandeja me permite apenas esse tipo de manipulação. Isso é porque eu estou me baseando na experiência que eu tenho em restaurantes de ver garçons carregando bandejas. Mas eu posso muito bem pegar a bandeja assim também, ou de outras formas quaisquer. Então, cuidado. Não esses circuitos neurais, eles não são puramente biologicamente estruturados, não. Eles muitas vezes dão voltas. Por exemplo, pegar uma bandeja assim é mais difícil do que pegá-la diretamente, mas eu penso logo nesse movimento de mão, né? E eu dei outras alternativas aqui, né? Quando eu penso num vidro com rosca em cima, eu penso logo em fazer assim para abri-lo, né? Sei lá, a gente podia quebrar fazer de outra forma, mas isso também já é demais, né? Aí você vê, gente, então, como que muda a noção de categorias, ó. Elas estão todas interligadas, tá vendo? Apesar de você manter a noção de classes básicas, superordenadas e subordenadas, elas não estão soltas, elas estão interligadas. Quando eu falo em cachorro, eu penso em animal. É aí que vem a noção de Goldberg, que eu acho que é interessante, que é a noção de herança, né? Nas camadas mais subordenadas, você traz os traços, por exemplo, que são mais recorrentes, tais que são superordenadas. Uma pomba, por exemplo, ela tem que trazer características que são comuns a todos os pássaros e que são comuns a todos os animais, né? Para fazer isso. Mas aí que vem o grande problema, que eu posso criar essa hierarquia. Essa hierarquia ela não é dada, talvez tenha sido um erro de explicação, por exemplo, lá faltou. Eu posso criar uma hierarquia que não existe. O que nós fazemos o tempo todo? É tentar criar hierarquias para as coisas, é tentar pegar um objeto e dizer: esse objeto pertence a essa categoria e não a essa categoria, né? Lakoff fala isso em 87, quando ele fala das categorias radiais. Ele fala do estereótipo, por exemplo, né? O estereótipo é terrível. É você querer enfiar à força algo numa categoria, como se aquilo fosse natural daquela pessoa, né? Aí vem os preconceitos que todos nós conhecemos, né? Daqui a pouquinho, Ariadne, eu vou concluir essa parte, aí amanhã a gente continua, tá? O pessoal já está muito cansado. Vamos lá. Aqui ela fez até alguns testes que podem ser aplicados, eu também apliquei alguns desses testes, né? Como, por exemplo,
a noção de nível básico, né? Que é o nível mais alto, né? Você consegue perceber a forma. O nível mais alto que uma imagem mental pode refletir sobre uma categoria, é o primeiro membro de uma lista, né? Tem alguns testes que a Liana Rocha elaborou para identificar quais são essas categorias. Mas nessa fase aqui, ela tinha se esquecido de que a pessoa lembra primeiro, não porque é natural ela lembrar primeiro, mas porque culturalmente ela pode ter sido, por exemplo, incentivada a ver isso como parte de uma lista, como sendo o primeiro de uma determinada lista. Você vê o tempo todo, estão colocando na nossa cabeça listas, e o que a gente tem que ver primeiro, cuidado que a gente tem que ter em relação às eleições do ano que vem, por exemplo, porque estão criando aí uma série de características que são necessárias para os futuros políticos, aliás, para os futuros presidentes, governadores e tudo mais, e uma das características é não ser político. Eles falam, não, a gente tem que votar em alguém que não é político. É a chance de entrar um empresário, de entrar, por exemplo, o ator da Globo, o apresentador, né? Então, eles vão fazendo coisas desse tipo, criando categorias e hierarquias, e a gente não percebe que isso está acontecendo, né? Então, nas escolas, quando fosse trabalhar questões semânticas, eu acho que isso tem que entrar nesse estudo. Não que a gente vai fazer, por exemplo, doutrinação, qualquer coisa desse tipo, mas mostrar como as coisas são, como que categorias não estão prontas, que elas podem ser reorganizadas, reestruturadas, já que elas são circuitos neurais, e como eu mostrei para vocês, não há nada mais flexível do que os circuitos neurais, não há nada mais plástico do que o cérebro. Nada está terminado no cérebro, tudo está em construção. E se nós fazemos parte dessa construção, por que não mostrar isso para as crianças? Né? Aí a pergunta, a categoria então é container, por exemplo, seria um container que você coloca as coisinhas todas dentro, né? Com uma estrutura hierárquica, né? Lego, como eu mostrei para vocês, mostrou que não. Né? Você tem casos típicos, ideais, estereótipos, que agrupam as mesmas coisas de forma diferente. Né? Inclusive, você pode ter mãe de criação, esposa do pai, mãe genética, mãe biológicas, organizados em categorias radiais. Não necessariamente pertencendo à mesma categoria, mas se formando a partir de uma categoria inicial. Né? Dano físico. Eu posso pensar dano econômico, dano social, dano psicológico, dano político, pegando características do que é dano físico. Né? Posso criar um diagrama de rede radial com isso. Né? Criar diagramas. O que isso aqui se parece? Frame. Até as categorias estão organizadas. Vocês estão vendo a minha obsessão pelo frame? Por quê? Né? Tudo a gente chega a isso, meu Deus do céu. Esquemas, os próprios frames, obviamente, né? Metáforas, tudo se reduz a circuitos neurais e, obviamente, circuitos frames. Não sou eu que estou falando isso, hein? Isso aí está no texto do próprio Lakoff, aquele texto de 1990, em que ele fala sobre over, né? E ele mostra as categorias radiais se organizando em torno de over. Você tem o over prototípico, que é acima, mas você tem vários usos diferentes de over que se aproveitam características desse over inicial, formando a radialidade. Ou seja, isso parece com o quê? Com frame. Quem fez isso foi Lakoff. Não sou eu que estou falando, vocês não veem. Aí eu peguei e fiz mais ou menos esse vídeo. Tem o sobre o avião passando sobre a montanha, tem o sobre o livro colocado sobre a cômoda, né? Isso aqui seria o prototipo. Tem jogar vossas bênçãos sobre mim, tem água derramou sobre a cômoda, vamos falar sobre metáforas, um novo olhar sobre a cognição. Todos são sobre, mas cada um deles mantém relação com o outro em função de uma característica, não das outras, por exemplo. A ponto de eu poder compor essa radialidade aqui, observe as cores, né? As mais próximas da cor mais forte são as mais prototípicas e as outras são as radiais. Então, pensa em protótipo. Hein, Sandra? É legal você pensar em protótipo, porque você me falou que tem tudo a ver com protótipo. Mas pense em radialidade. Eu acho que vai dar um show. O seu trabalho vai dar um show. Assim, né? Eu acho que vai ficar super legal você fazer isso. Isso mesmo. Esse sobre. Bom, categoria centro e periferia, na verdade. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A categoria é container? Não, gente. A categoria é centro e periferia, porque ela possui protótipos, graus e limites difusos. É isso, ó. Você tem um centro, tá vendo aquelas ligações mais grossas ali? Aprendizagem rebiana. Conceitos que se interligam mais fortemente, eles estão mais próximos da nossa mente. E aqueles que se interligam de forma mais fraca, eles estão mais distantes do protótipo. Então, você tem aqui o protótipo que está no centro,
as relações mais próximas das centrais e as relações que estão mais distantes, mas que também estabelecem uma ligação direta com o protótipo, formando uma radialidade. Se a gente pensar em radialidade, nossa, a coisa funciona. Então, protótipos não são mais para serem pensados como representações abstratas, pré-determinadas, mas são estruturas que são criadas em um determinado momento, em tempo real e em contexto real, né? Concluindo agora, só um exercício para vocês verem, né? Eu li um texto que estava assim: no Réveillon explore a ilha. Qual que vocês diriam assim que ele está se referindo? Qual a forma? Qual a imagem? Que ilha é essa? Está dando para ver? Que ilha é essa? No Réveillon explore, você vê que as palavras estão conectadas. Hã? B? Quem acha que é B? Levanta a mão. Não tem alguém que pode achar as duas coisas. Quem acha que é C? Levanta a mão. Quem acha que é A? Levanta a mão. Eu acho que é. Vamos lá. Tá, e eu li o restante do texto. Então, assim, ó. No Réveillon, explore a ilha da sua cozinha. Eu não cheguei aí. De qualquer forma, sim. E por conta disso eu não consegui responder. Se eu falei assim, alguém ficar no meio, alguém pode ficar. Porque as imagens C e C, elas não correspondem na minha. Isso. Na minha Ela corresponde, por exemplo, ao período em que acontece o Réveillon, que a pessoa está comemorativa. Né? Mas eu não cheguei a ilha também. É verdade. Mas essa questão da ilha aqui é uma evidência de que você não pode categorizar a ilha sem pensar, por exemplo, o contexto em que estaria sendo pensado, né? Tanto é que eu tentei fazer o grafo de ilha, né? O grafo é um programa, eu deixo também o link, né? Um programa que monta grafos, né? Você põe o texto lá e ele monta os grafos para você. E você tem aqui, por exemplo, no Réveillon, todas as palavrinhas, por exemplo, vão ativando um conjunto de conhecimentos, né? Tanto esquemas quanto outros conceitos e tudo mais. Essa aqui é de ilha, aquela primeira ilha que vocês pensaram. Então, o cérebro de vocês, vamos supor que isso aqui é bem geral, tá, gente? Eu não trouxe para vocês o que são neurônios. Primeiro, não dá para você ver. Só depois você bota lá um negócio químico que você consegue ver alguns. Isso aqui é uma coisa bem simples representando neurônios. E olha quando você fala em ilha da cozinha, como é que muda, ó. Circuitos neurais fizeram isso. Na hora que vocês estavam pensando que era aquela primeira ilha, estavam assim. Quando eu mostrei a segunda parte, eles fizeram isso. Né? Eles se desconectaram. Então, a gente acha que os circuitos neurais estão conectados. Quando fala em conexão, gente, é porque eles estão dançando um perto do outro, né? E eles podem mudar de posição a qualquer momento e fazer outras conexões. Isso acontece relativamente rápido. Claro que deixa um efeito prime dependendo do que está acontecendo, né? Que você ainda traz as consequências. Você assiste, antes de entrar aqui, você vê uma coisa muito grave, um acidente ou alguma coisa assim, durante algum tempo aquilo vai estar ainda manipulando ali a forma como se organiza os circuitos neurais. Bom,